Quer conhecer a Epístola de Tiago mais a fundo? Quer conhecer os comentários bíblicos a respeito desse assunto e saber o cerne do que se tratava a carta, para quem foi escrita, quando foi escrita, qual o propósito da literatura? Então fique comigo, fique conosco, que você vai aprender neste momento. Então, começando, conhecendo a carta de Tiago. A Epístola de Tiago é conhecida como uma das epístolas gerais do Novo Testamento. Este livro, eles receberam esse nome porque foram escritos como cartas circulares, para serem lidas ali em várias igrejas. E o objetivo dessas cartas é não somente instrução, mas é uma perspectiva daquilo que estava acontecendo. Esse aspecto está em contraste com a maioria das epístolas paulinas, que eram endereçadas às igrejas específicas ou a indivíduos, né? E é isso que nós vamos ver nessa carta. Isso é somente uma explanação de como se deu essa carta. E nós nos perguntamos, né, quem foi que escreveu essa carta de Tiago, porque é uma retórica importante no mundo da teologia, e o autor se identifica logo no início como sendo Tiago, servo do Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver, por exemplo, aqui no aqui nesse versículo, no primeiro versículo de Tiago, onde Tiago fala a respeito de ser o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersação. Saudações. Então ele começa a carta já saudando os irmãos e se identificando como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispensação e ele dá a saudação. Então, havia vários homens importantes no Novo Testamento que se chamavam Tiagos, né? Várias pessoas por nome de Tiago. Mas, no entanto, há uma forte evidência defendida por muitos estudiosos da Bíblia de que o autor era o líder da igreja de Jerusalém. Né? Nós podemos ver isso no livro de Atos, capítulo 15, verso 13, que diz assim: né? Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentais nas minhas palavras. Então, isso é uma evidência daquilo que nós estamos falando também. Né? E deixar bem claro que outras evidências também surgirão que nós veremos. Paulo se refere a ele como Tiago, irmão do Senhor Jesus, e o inclui entre os apóstolos. Né? Nós podemos ver isso na em Gálatas, capítulo 1, do versículo 19, que diz assim: E não vi outro apóstolo, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, o irmão do Senhor Jesus é que Pedro está se referindo. Então, entende-se que essa carta foi escrita pelo irmão do Senhor Jesus, Tiago. Amém? E, seguindo com a nossa explicação, e também em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, ele caracteriza Tiago como um dos pilares da igreja. Vamos estar lendo isso agora? Diz assim: E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, que estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Esse versículo é um versículo chave ali nos escritos bíblicos, onde Paulo ele afirma, ele dá testemunho de que Cefas, que é Pedro, e João, né, e Tiago eram colunas da igreja em Jerusalém, e eles foram recebidos, Paulo e Barnabé foram recebidos por esses irmãos, e quando fala estendeu a destra, estendeu a mão direita, e os recebeu, e ali eles firmaram ali a grande parceria e as definições de quem pregaria para quem, né, sendo esses 3 primeiros pregariam para os judeus, e Paulo e Barnabé dariam início ali aos não circuncisos, né, os não judeus. Então nós podemos ver aqui também a definição que a carta foi escrita por Tiago, interessada a todas as igrejas ali da contemporânea. Né? Também nós vamos ver, dando sequência aqui ao nosso estudo, que esse Tiago é mencionado em 2 outras vezes nos evangelhos, né? Nós podemos ver essas menções em Mateus, capítulo 13, versículo 55, e Marcos, capítulo 6, versículo 3. Nós podemos ver agora, nesses versículos, que diz assim: Não é este o filho do carpinteiro? Falando de Jesus. Não chama sua mãe Maria e seu irmão Tiago, José e Simão e Judas? Então, em Mateus 13, 55, está a definição ali, está o registro de que Jesus e sua família era conhecida por aqueles, né? E Marcos 6, 3 diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Então, eles tinham irmãos e irmãs. Isso mostra que Jesus tinha irmãos e irmãs, né? Jesus que foi nascido virginalmente, né, de Maria, um ato concebido pelo Espírito Santo, mas logo após
Maria, essa é a evidência de que Maria vive a sua vida comum como uma mulher casada e tem filhos e filhas aí que são os irmãos e as irmãs de Jesus, o Jesus terreno, né? E se escandalizavam-se neles, porque eles não criam que Jesus poderia ser o Messias, porque Jesus tinha um histórico genealógico, uma genealogia de vivência aqui da Terra, que eram seus irmãos, seus pais terrenos, então as pessoas se escandalizavam em pensar que seria o Jesus o Messias. Tá bom? Dando sequência, onde fala nas duas passagens, ele é identificado como um dos irmãos de Jesus. Esse Tiago, a carta ao qual nós estamos estudando. Então ele era uma pessoa que viveu próximo a Jesus, né? Ele somente se tornou um seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo após a ressurreição de Jesus. Isso é muito interessante, que nós podemos pensar que Jesus, sendo próximo ali, irmão de Tiago, e Tiago, ele resolve ser um seguidor de Jesus após a ressurreição, ou seja, ele crê completamente após a ressurreição de Jesus, e ali ele firma seu ministério e se estabelece como coluna da igreja, ou seja, ele assume para si responsabilidades ministeriais. O que nos leva a crer, a colocar em prática a seguinte percepção, né? Que aquele que faz a obra do Senhor, aquele que está à frente de ministério do Senhor, é porque tem um chamado, e tem um chamado para crer também, precisa crer, né, no Senhor Jesus, em tudo aquilo que está escrito, em toda a sua palavra. Porque quem não crê não pode assumir um trabalho tão árduo, né, tão dedicado à fé, como nós vimos Tiago. Mas Tiago nos dá um exemplo que mesmo posteriormente, ele crendo, após ele crer, ele assume a sua condição, assume uma postura no reino e começa a fazer a obra do Senhor. Esse é o Tiago do livro que nós estamos estudando. Se você está gostando desse estudo, né, escreve abaixo, comenta abaixo, deixa solicitações de novas aulas, deixa um like, se inscreva no canal, porque isso é importante para a gente, para que o algoritmo divulgue esse material para outras pessoas, porque é uma carta profunda, nós estamos só dando início e depois nós vamos começar a falar dos versículos bíblicos, tudo aquilo que cerca esse livro maravilhoso que é o livro de Tiago, tá bom? Dando sequência, ele estava entre os discípulos primitivos, que no cenáculo esperavam pela descida do Espírito Santo. Isso é muito importante. Ele acompanhou toda a trajetória, né? E perseveraram, e a palavra diz que eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Nós podemos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então aqui deixa bem claro que Tiago estava, naquele momento, perseverando em oração, e ali eles foram revestidos, visitados pelo Espírito Santo. Isso é uma bênção, meu irmão, isso é uma bênção mesmo. E nós continuamos, falamos um pouco que a habilidade e fé de Tiago logo o colocaram num lugar de proeminência entre os cristãos primitivos. Ou seja, ele tinha o talento, ele tinha ali um desenvolvimento, mas ele ainda não tinha assumido a sua posição no reino. E eu pergunto, quantos de nós, que muitas das vezes temos o talento, temos ali a condição de fazer, e ainda não o fazemos por falta de fé no reino, falta de fé no Senhor Jesus. Então essa palavra é para você que está nesse estudo profundo. Talvez você está estudando tanto a palavra de Deus, estudando e não consegue colocar ela em prática. E pois eu digo que o exemplo de Tiago é, depois da verdadeira conversão dele, a conversão é quando a minha fé é colocada em prática, ele assume a sua posição no ministério. Você que me ouve no dia de hoje, você tem uma posição no ministério. Você faz parte de um corpo e você tem a sua posição nesse ministério e precisa assumi-la o quanto antes. Essa palavra é para você, tá bom? E quando Pedro deixou a Palestina, e nós podemos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 17, que nós vamos ler daqui a pouquinho, tudo indica que Tiago assumiu a liderança da igreja e de Jerusalém, né? Nós podemos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, 17, que diz assim: ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Então indica que ali Tiago já tinha assumido a sua posição como líder da igreja de Jerusalém, né? E então a fé faz com que a pessoa assume a sua posição no reino, e Tiago nos dá esse exemplo. 3 anos após a conversão de Paulo, Tiago visitou os líderes de Jerusalém e lá viu, Paulo, quer dizer, visitou os líderes de Jerusalém e lá viu Tiago, irmão do Senhor Jesus, que nós podemos ver isso também em Gálatas, capítulo 1, versículo 19, onde Paulo fala: eu não vi outro apóstolo senão Tiago, o irmão do Senhor Jesus.
Então, nós podemos ver que há várias evidências que Tiago era o irmão de Jesus, ao qual escreveu essa epístola. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, na assembleia que discutia ali a admissão dos gentios na igreja, Tiago era um dos ministros que presidia toda aquela reunião. Foi um grande encontro onde foi discutido ali como que se daria a entrada desses não-judeus ali na proeminência da fé, né? A mesma visita a Jerusalém, Tiago, Cefas e João estenderam à destra a comunhão de Paulo e a Barnabé, como nós vimos nessa reunião em Gálatas 5, Gálatas 2, versículo 9. Nós já lemos esse versículo, vamos ler novamente, e fala que quando receberam a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, eram colunas da igreja, ou seja, líderes centrais da igreja, estenderam-lhe a mim, a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Ou seja, após aquela grande reunião que decidiria como se daria ali a inserção dos não-judeus no ministério da fé de Jesus Cristo, decidiram que haveria a necessidade de pregar para os não-judeus, que era a vontade do Espírito Santo, né? Era a vontade de Deus direcionada pelo Espírito Santo, e Paulo e Barnabé são destacados para esse trabalho, e ali naquele momento eles saem com essa missão já destacada. Bom, e nós podemos ver também que na última visita a Jerusalém, quando Paulo apresentou o seu relatório, Tiago e todos os anciões vieram até ali. Essa passagem encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, e o verso é o 18, que diz assim: Tiago, servo do... Diz assim: no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Então é muito interessante isso, né? E esses registros, a Bíblia, ela explica a própria Bíblia, né? E de um homem nessa posição de responsabilidade, de autoridade, haveríamos de esperar uma carta pastoral de conselho prático, concernente às questões que afetavam a vida espiritual da igreja, daquelas pessoas naquela época. Tiago ocupava uma posição de destaque, ocupava uma posição de proeminência, ocupava uma posição ali de direcionamento. Isso nos remete a todos aqueles que ocupam funções e cargos dentro do ministério de Jesus Cristo, dentro da sua igreja. Você precisa ter zelo com a sua palavra, você precisa ter zelo com as suas orientações, você precisa estudar aquilo que você vai ensinar, porque isso é muito importante. Você faz parte do ministério e as pessoas olham para você como um norte, como um guia. Nós sabemos que o nosso autor e consumador da fé é Jesus Cristo, ao qual nós devemos seguir e prontamente atender o seu chamado através da sua palavra. Mas orientações o Senhor deixou líderes aqui na terra justamente para compor essa junção. E assim também capacitou a muitos como líderes, né? A palavra vai dizer que capacitou a muitos para a capacitação dos santos, ou seja, aperfeiçoamento dos santos. E é dado esse aperfeiçoamento através dos líderes. Então você que é líder, você que é um líder proeminente, essa palavra é para você, você que está se tornando um líder, almeja ser um líder. Pense no que vai falar, a sua palavra, em Provérbios vai dizer que a sua palavra tem que ser como mel saindo da boca, palavras doces. Sua palavra vai dizer que a palavra diz que a palavra tem que edificar o teu irmão, né? A exortação é algo como se fosse um presente, algo que alguém recebe e transforma a sua vida, não o contrário, tá bom? E isso, continuando aqui o estudo, isso que encontramos é isso que encontramos nessa epístola, né? E eu pergunto, a quem foi destinado essa carta? Tiago dirige sua carta às 12 tribos que andavam dispersas. Então, é uma carta às 12 tribos de Israel, né? Nós vemos isso e no primeiro versículo do capítulo 1, versículo 1, onde ele fala as 12 tribos e ele saúda os irmãos, como nós já lemos esse versículo. Esse provavelmente eram os cristãos que em tempo passado haviam sido judeus e que foram espalhados pela primeira perseguição da igreja. Houve a primeira perseguição da igreja, esses judeus se dispersaram e nessa dispersação foi-se dado ali, nós entendemos que isso foi uma provisão de Deus, porque essa dispersação também, o evangelho se espalhou para os cantos, né, dali das localidades, e nós entendemos que isso foi uma provisão de Deus. Mas Tiago vem com orientação da parte de Deus e ele escreve as cartas para orientar esses cristãos aí que estão dispersos, tá bom? E é bom, e é bem possível que a saudação também incluísse também os cristãos judeus ganham para Cristo por Paulo e outros missionários, onde foram estabelecidos ali a igreja em cidades gentias. Ou seja, essa carta acaba aqui sendo aos não-judeus e também aos judeus. Na maioria dessas igrejas havia pelo menos um núcleo de crentes judeus
que aceitaram Cristo como resultado da pregação em suas sinagogas, né? E também nós vemos que Paulo já estava pregando ali também o evangelho e essa carta circulava em tempo concomitante ali também. Então, quando foi escrito essa carta de Tiago? Não tem evidência na epístola ou as fontes externas que ajudem a determinar exatamente a data em que foi escrito essa carta. Então, tem coisas que não são possíveis de verificar com exatidão. Mas alguns estudiosos conservadores argumentam que essa carta pode ter sido escrita em 45 depois de Cristo, outros já acreditam que ela foi escrita ali por volta do 62 depois de Cristo, mas não foge muito dessas datas, porque existem situações que é verificável ali que determina uma proximidade, tá bom? Mas as datas mais precoces se baseiam no fato de que na epístola o autor não faz nenhuma menção do problema da admissão de gentios na igreja, entendeu? Então, entende o paralelo? É uma base, é um registro que isso é muito importante. Então, sabemos que Tiago estava profundamente preocupado com esta questão numa época posterior, né? Posterior. Isso nos remete a entender um pouco esse assunto. E aqueles que propõem uma data posterior ressaltam a condição relativamente estabelecida da igreja refletida na epístola. É uma discussão, mas o que nós ficamos muitas das vezes é com a mensagem, né? Tiago não parece estar muito preocupado em colocar os fundamentos e ressaltar doutrinas evangélicas para uma igreja que está, podemos dizer assim, está dando os seus primeiros passos na fé. Ele é bem preciso, ele é bem instrutivo na sua carta. Isso favorece a ideia de que a epístola pode ter sido escrita numa data posterior, mas isso são todos também, se eu estou trazendo aqui esse contexto para que os irmãos saibam que existe essa discussão da exatidão da carta. Assim, o conteúdo sugere que esta carta foi escrita numa data posterior às cartas aos Gálatas e aos Romanos, nas quais os autores tratou de assuntos doutrinários ali, né? E fundamentais também para a igreja. Era o nascimento da igreja, era a consolidação da igreja. O Espírito Santo vem, aloca a igreja e depois dá toda a instrução para que a igreja continue firme caminhando na fé. E os aspectos chaves não é o ano exato, mas o período. Se, como tudo indica, Tiago foi martirizado em 63 depois de Cristo, a epístola, obviamente, foi escrita antes dessa data, né? Isso parece ser óbvio e também nos remete a uma maior precisão nessa data, que seria o período ao qual ela foi escrita. E qual o propósito e a natureza dessa escrita? A epístola foi destinada a fomentar o viver cristão prático, como era o caso das sessões éticas das cartas de Paulo. Não, então era uma carta destinada ao evangelho prático, e eu gosto muito dessa condição, onde nós colocamos em prática aquilo que lemos. Já havia se passado um longo período, desde os primeiros dias da igreja, e atitudes e práticas corrosivas estavam começando a aparecer. Então, a igreja surgiu, junto com a igreja surgindo, também começaram a surgir os problemas. Tiago fala contra esses males com seriedade e uma severidade santa, exortando os cristãos em toda parte a permanecerem fiéis aos ensinamentos e práticas da fé. Então, havia necessidade de um ensinamento prático da fé. Eu ensino e depois eu digo, é necessário se manter firme nesse ensinamento. Observa-se com frequência que Tiago é o livro com uma característica judaica mais marcante do Novo Testamento. Ele traz essa conotação, ele traz essa instrução, ele traz esse arranjo, ele traz essa orientação para a igreja. Por causa desse aspecto e por causa da ênfase em um comportamento piedoso, o livro pode ser comparado à literatura sapiencial do Antigo Testamento. Então, é um livro de muita sabedoria, de muita instrução, é um livro de doutrina, é a base, é o cerne da igreja, né? E devido às suas preocupações com a justiça social, Tiago é frequentemente chamado de Amós do Novo Testamento. Alguns estudiosos dão esse título a ele também. Tiago é uma pessoa, um servo de Deus maravilhoso para nosso ensinamento. E também há nessa epístola uma similaridade marcante com os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. Vocês vão perceber que muitas coisas que nós aprendemos aqui, elas nos remetem também a ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. Isso talvez faça sentido, já que Tiago foi criado na mesma família de Jesus e estava próximo dele durante os anos anteriores ao ministério público do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então só mostra que um liderado, ele absorve aquilo que o líder vive e prega na sua íntegra, né?
E já alguns comentaristas, como Iades, escreve: Tiago diz menos acerca do mestre do que qualquer outro autor do Novo Testamento, mas o seu discurso é mais parecido com o do mestre se comparado aos discursos de outras pessoas. Então, ele não fala de Jesus falando da pessoa de Jesus, mas ele fala de Jesus falando das pregações, dos sermões de Jesus. E a profunda preocupação com os resultados práticos da fé cristã parece às vezes torná-lo um oponente à ênfase de Paulo no que tange a salvação somente pela fé. Algumas pessoas, talvez não tão instruído ainda, que estão buscando ainda o aperfeiçoamento na carreira da fé, quando lê os livros isoladamente de Paulo, e Paulo pregando a palavra, falando a salvação vem pela graça, e quando vê Tiago falando, mostra a tua fé através da tua obra, mostra a tua fé e eu vou mostrar a minha fé através da minha obra, parece ser opositórios, mas nós vamos entender que isso é complementar, não oposição, tá bom? E foi essa ênfase que Tiago fez com que Martinho Lutero denominasse o livro de Tiago como Epístola de Paulo. Né? O Martinho Lutero fez essa avaliação, deixou registrado para que os comentaristas tivessem acesso, mas Lutero estava errado nisso. Né? A posição de Tiago não é um ataque à salvação pela fé, ela é um protesto contra a hipocrisia. Então, assim, eu falo que é como se falasse assim, eu sou salvo pela fé e eu não preciso mais fazer nada com isso. Se eu falo que se eu falar que eu creio, que eu tenho fé, eu sou salvo. Mas percebe que quem crê faz alguma coisa, né? Em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que fez alguma coisa. Ele deu o seu filho unigênito para morrer por nós na cruz. Então, quando eu falo, eu creio no Senhor Jesus, que eu faço alguma coisa. Então, eu faço a obra de Deus não para ser salvo, eu faço a obra de Deus porque eu sou salvo. Então, a salvação que habita em mim, a fé que habita em mim, faz com que eu tenha esse despojo, faça que eu tenha essa vontade de fazer a obra do Senhor. Não o contrário, eu não sou salvo pelas obras. Né? Isso é um dom de Deus, para que ninguém se glorie, eu sou salvo pela fé, tá certo? E Tiago quer que o mundo saiba que a fé é a força transformadora, porque é a fé que nos move. Mas quando eu tenho fé, eu dou fruto. Quando a fé está em mim, acontece alguma coisa na minha vida. A salvação, sim, é pela fé. Resulta em um viver santo, separado. Isso não contradiz o ensino de Paulo de forma nenhuma. Ele é complementar. E quando nós paramos para pensar sobre isso, são duas ênfases que elas se complementam. Compreendem as duas facetas de uma fé cristã completa, de redenção e de vida santa. Né? Eu sou salvo, eu sou separado, eu vivo uma vida separada deste mundo, a fé está em mim e eu faço obras porque eu sou salvo. Tasker apresenta uma avaliação apropriada da função singular do livro. Essa epístola tem um valor especial para o cristão individual durante o que podemos chamar de segundo estágio do processo como peregrino. Então, é um livro maravilhoso, nós estamos dando início nele, né? E nós podemos dizer também que depois de ser levado a aceitar o Evangelho da Graça e vir a ter a certeza jubilosa de que é um filho de Deus, redimido, né? Se ele deseja avançar no caminho da santidade e para que as implicações éticas da sua nova fé possam ser traduzidas em realidades práticas. Então, ele precisa do estímulo e desafios da epístola de Tiago. Então, ler o livro de Tiago é fundamental para a nossa fé. Entender o cerne, as explicações do evangelho prático para nós é muito relevante. E é isso que nós vamos dar início. Isso foi uma apresentação sobre a epístola de Tiago e na sequência, que eu vou estar ali preparando uma playlist, e nós vamos estar discutindo cada versículo, cada cerne, cada propósito, com profundidade de comentários bíblicos, de pessoas conhecidas, trazendo versículo, e você será muito abençoado, você que gosta de estudar a palavra do Senhor, quer saber o contexto da época, o cerne que explica as revelações do Espírito Santo na figura da escrita daqueles homens, será muito gratificante. Então fique conosco, né? Maratone essas playlists, nós estamos começando com esse trabalho e você será certamente abençoado e terá poder de Deus para pegar a palavra com autoridade, com conhecimento, até mesmo para autoconhecimento, para ensinar outras pessoas, mas também para ser usado por Deus no seu ministério, ao qual Deus já te colocou para trabalhar, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.